Hoje nós vamos estar falando nesse vídeo sobre a importância da família. São estudos que está sendo feito pela revista Vida Cristã todas as terças-feiras. E hoje iremos falar desse tema, que foi um estudo feito por Keila Nícia, professora, pedagoga, psicanalista e coordenadora da COAF. Ela é membro da Igreja de Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E aí eu pergunto para vocês, como vai a família? Como vai seu esposo? Como vai sua esposa? Como estão seus filhos? E fazendo essa pergunta me faz lembrar de uma linda história bíblica que está, depois leiam, por favor, porque eu não posso ler aqui, porque é uma narrativa muito extensa e não dá para falar, mas eu vou resumir um pouquinho a história. Então está em 2 Reis 4, de 8 em diante. Então vai ter a história de Eliseu e a Sunamita. O profeta Eliseu sempre passava por Sunem, uma cidade, e lá tinha uma mulher boa de posses, né, rica, como diz a palavra, e ela sempre alimentava o profeta, né, sempre estava ali cuidando do profeta. E um dia virou para o marido e disse: vejo que ele é um homem de Deus, vamos construir um quartinho aqui em casa, para quando ele passar por aqui, descansar. E aí eles fizeram. Aí o Eliseu, ele tinha essa gratidão, né? Então, um dia ele disse assim: o que queres? O que quer? Quer alguma coisa? Ela não precisava praticamente, né? Então, de dinheiro, de nada financeiramente, ela não precisava. Aí o moço Geazi, que sempre o acompanhava, disse: profeta, ela não tem filhos. Então o profeta disse: ó, daqui a um ano, quando eu voltar por aqui, você já vai estar com um filho. Aí ela até disse: não mintas a tua serva, porque o meu marido é o quê? Velho, já idoso, não tem como a gente ter mais filho. Aí, mas mesmo assim, o profeta disse: creia, você vai ter um filho. E teve. O menino nasceu, cresceu, né? Chegou a uma certa idade, pequeno ainda, não era grande, mas começou a sentir uma dor de cabeça. E depois o pai, estava junto com o pai mandou para casa para ficar com a mãe. E ele, meio-dia, a Bíblia diz, metade do dia ele faleceu, morreu, o menino. E aquela mulher, com tanta tristeza, tanta dor, amargurada, ela foi em busca do profeta. O profeta estava no Monte Carmelo, lá, e ele, quando avistou a mulher, um pouco distante, ele disse assim: vai, Geazi, perguntar o que é que ela quer. Aí Geazi chega e pergunta: vai tudo bem com sua família? Vai tudo bem com seu filho, seu esposo e seu filho? E ela disse: vai tudo bem. Diante da adversidade, diante da tristeza, do desalento de saber que o filho tinha ficado em casa morto. Mas ela não queria falar com o servo, com o moço Geazi. Ela queria falar com Eliseu. Às vezes nós precisamos escolher a quem realmente deve ouvir o que a gente tem para dizer. E aí ela se joga aos pés do profeta. E a mesma pergunta que ela fez antes dela engravidar, ela se joga aos pés dele, amargurada, triste, e ela diz a ele: pedi eu, meu senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes? Essa mulher é uma mulher de fibra, uma mulher que questionou, e ao mesmo tempo disse: eu preciso de ter meu filho de volta. Quantas mães, quantos pais precisam ter seus filhos de volta ao seu lado, de volta à sua casa?
E é com essa história que eu começo um pouco a falar e eu fico um pouco emocionada sempre, porque é a nossa vida. A família, como a autora colocou aqui, quando descobrimos qual é o modelo original para as famílias, é nela que desejaremos edificar nossos alicerces. Porque a família foi desenhada para ser a instituição principal, o pilar de uma sociedade. E aí, Deus, quando fez a família, ele pensou em alegria, amor, afeto, uma série de coisas o Senhor fez. E aí, o que é que acontece? Há 2, 3 meses, agora, nesse tempo que estamos vivendo, difícil, muito difícil, há 3, 4 meses a gente estava correndo, se preocupando com o ter, eu quero trabalhar, eu quero dar o melhor. Não é errado, mas o Senhor chama e diz, hora de olhar para dentro. E o Senhor está lhe chamando para olhar para dentro da sua casa, da sua família. Mães que têm crianças pequenas, acompanhe seus filhos. Veja cada balbuciar de palavras, como temos em nossa igreja, muitas criancinhas pequenas de 2, 3, 4, 5, 6 anos, que começam a falar coisas lindas, maravilhosas, mas muitas vezes nós não temos tempo de ouvi-los. E o Senhor, nesse tempo, reserva esse tempo para olharmos para dentro das nossas casas, cuidarmos do que é nosso, do que o Senhor nos deu. E aí ela vai descrever 2 itens. Ele diz os propósitos de Deus para a família. Deus deseja a seus filhos que tenham uma vida abundante. Ele criou a família por meio de um lar saudável. As pessoas sejam emocionalmente equilibradas, né? Para que a sociedade se torne uma sociedade melhor. Isso significa que a partir da família o Senhor promove o seu reino na terra, gerando homens e mulheres felizes, seguros, maduros e preparados para enfrentar todo tipo de adversidade. Muitas vezes os nossos filhos, eles não sabem enfrentar as adversidades, porque a gente fica muito ali do lado, sempre protegendo, mas a gente tem que ensinar os nossos filhos que vai aparecer dias difíceis e que eles precisam lidar, mas acima de tudo que os nossos filhos tenham o temor de Deus, o temor de Cristo, né? E que eles aprendam a se defender pela palavra de Deus. Então, ela vai descrever aqui no estudo alguns propósitos divinos para a família. Um dos propósitos é suprir a necessidade de afeto. O Senhor estabeleceu a família com o objetivo, entre outros, de suprir a necessidade que o ser humano tem de dar e de receber amor. Então, quando ele faz lá no paraíso, né, colocou os animais, tudo, um lugar bonito, e aí fez um homem. E aí ele pensou, esse rapaz precisa de ter uma companheira. E com isso ele fez a Eva, né, uma auxiliadora idônea, uma mulher para andar ali ao lado dele e suprir a necessidade dele, né? O afeto, o carinho. Precisamos disso. O Senhor supre, né? Essa parte nossa. Outra coisa é que o Senhor provê segurança, né? A família propicia ao ser humano condições favoráveis para que seja apto a enfrentar crises e adversidades da vida, suportar níveis altos de angústia e crescer em todos os âmbitos. É extremamente importante, por exemplo, que ao chegar em seu lar, depois de um dia cansativo de trabalho ou de estudo, as pessoas encontrem um ambiente de serenidade, equilíbrio e segurança, onde possam sentir-se amadas e protegidas.
E a terceira coisa é que o Senhor coloca para nós desenvolver maturidade. Nós precisamos também desenvolver a maturidade em nós e em nossos filhos. E o Senhor nos ensina como fazer isso através da sua palavra. Portanto, o papel dos pais como exemplo de vida e agente de interação familiar é essencial ao cumprimento desse propósito. Com efeito, eles só conseguirão forjar o caráter dos filhos e prepará-los para a vida se tiverem Deus como Senhor, como eu acabei de dizer. É na palavra que eles vão encontrar maturidade. O segundo tópico que ela coloca aqui é bases para a construção da família. A gente viu os propósitos e agora a gente vai ver bases para a construção da família segundo o plano de Deus. Então, a pessoa que conhece o Senhor e deseja construir uma família conforme a vontade dele, precisa pedir sua direção, aguardar sua resposta e obedecer a sua palavra. Tudo vai na palavra. E uma das direções que ele coloca aqui é a direção de Deus em sua palavra. Então, para construirmos uma família que agrade ao Senhor, não existe fórmula mágica. A única maneira é termos uma vida pautada na palavra. Só assim nosso lar será feliz. Que eu e você não andemos como nécios, mas como sábios. Se temos o conhecimento da palavra de Deus, então que tudo o que venhamos a fazer seja com base nela. A palavra de Deus. O outro direcionamento que ele diz aqui é resposta à oração. Quantas coisas temos conseguido com a oração, amigos? Quantas coisas o Senhor tem nos ouvido? Então, outra atitude que precisamos ter com base para a nossa família é a oração. Além de ler e estudar as Escrituras, de não andar em más companhia e estar sempre na presença de Deus, devemos orar e jejuar, pois essas são as ferramentas que o Senhor nos deu, a fim de consagrarmos-nos a Ele e entendermos melhor as suas orientações para a nossa família. O salmista, o Salmo 127, 1, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todo servo de Deus deve, pois, orar ao Senhor, pedir-lhe que edifique a sua casa, a fim de mantê-la firme em seus propósitos. Somente por meio da oração podemos edificar um lar feliz e agradar ao Senhor. E a terceira coisa aqui, ele diz: o sucesso pela obediência a Deus. A obediência a Deus é primordial para a construção de uma família conforme o seu propósito. Então, a gente precisa obedecer ao Senhor. A gente precisa caminhar com o Senhor. O Senhor disse assim, venha aos meus pés, esteja comigo, ande comigo. Então a gente precisa obedecer e ensinar nossos filhos a obedecer também, porque certamente a nossa família será uma família edificada na rocha, que é Jesus Cristo. Que a gente possa cada dia estar ensinando os nossos filhos a ser obedientes à palavra. E concluindo aqui, ela diz assim: por ser um projeto do próprio Deus, a família tem garantia de sucesso, desde que estabelecida segundo a sua vontade e o direcionamento dado por ele. Somente um lar edificado na rocha, que é Jesus Cristo, consegue viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para ele. Que a sua família
redunde em bênção para seus descendentes, para a igreja do Senhor e para a sociedade como um todo. Que a gente possa seguir esses passos para termos uma família saudável, uma família feliz, uma família obediente à palavra de Deus.